CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite aos nossos irmãos encarnados, desencarnados, aos nossos irmãos que nos assistem através do nosso canal, dos nossos canais do Facebook, do Instagram. Que esses espíritos amorosos que aqui se encontram, que preparam o nosso ambiente, que o nosso Mestre Jesus nos envolva com a sua paz, para que nós possamos estar ligados aos ensinamentos do Evangelho do Cristo nessa noite. Quem vai fazer o estudo hoje do Evangelho é o Roberto, ele está chegando. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 19, que tem como título A Fé Transporta Montanhas, e os itens a serem estudados são do item 1 ao item 5, o poder da fé. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Vaniele, que é trabalhadora da nossa casa. E a lição de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida é a lição de número 154, que tem como título Renunciar. Eu vou passar alguns avisos. O primeiro aviso que eu passo sempre diz respeito aos nossos estudos na nossa casa. Nós estamos com alguns horários mudados, mas como é uma diversidade de horário muito grande, a gente tem todos os horários lá no site do CEAP, www.centroespiritaativopanfiro.com. Mas ali na livraria a gente tem um marcador de livros que não está com os horários atualizados, mas tem alguns horários. Então, se vocês quiserem, podem pegar ali na livraria um marcador. A Cristina tem ali também, que eu sei que ela me mostrou um quadrinho com todos os horários dos estudos, porque quando alguém quer alguma informação, ela tem ali todos os horários. E nós temos a nossa obra social. Nossa obra social funciona sempre aos sábados. Começa às 8 da manhã. Então as crianças chegam ao CEAP, tomam café, são evangelizados, almoçam. Os responsáveis também dessas crianças também são evangelizados. A gente tem o trabalho feito com as mães e as crianças são separadas por idade. Então, o sábado aqui na parte da manhã, além da reunião pública que nós temos também a evangelização das nossas crianças. Temos também o atendimento fraterno, que tem como objetivo esclarecer aos nossos irmãos que chegam à nossa casa, buscando resposta para suas dificuldades, precisando, de orientação. E a gente oferece sempre uma conversa com base nos princípios do Evangelho. E se alguém tiver a necessidade do atendimento fraterno, só depois da reunião, ficar sentadinho no lugar de vocês, que nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Nossa livraria também funciona depois do estudo, a nossa cantina. E o estudo aqui na casa, a direção da nossa casa leva muito a sério o estudo, porque a gente sabe que a palestra nos ajuda muito, mas o estudo é através do estudo que nós temos um esclarecimento maior. No estudo é onde a gente vai tirar, dá para a gente tirar dúvida, porque aqui na reunião pública a gente não pode perguntar, durante o estudo. E na sala ou aqui no salão, a gente pode fazer pergunta, tirar nossas dúvidas.
Pode passar aqui, Roberto. E o que acontece? Boa noite, Roberto, seja bem-vindo. E durante o estudo, a gente vai tirando as nossas dúvidas, e sempre tem alguém que tem a mesma dúvida que às vezes nós também temos, e a gente fica mais à vontade, né? E o estudo, o que acontece? Através do estudo é que a gente consegue um entendimento real da doutrina, consegue passar melhor por todos esses percalços. A gente está passando um momento bem difícil, né? A vida de todos nós a nossa situação do nosso país está bem complicada, a vida de todo mundo bem atribulada, e tem hora que realmente a gente está vendo aí que a depressão, a ansiedade, tem sido situações que a gente está vendo aí, que as crianças, idosos e sendo acometidos por ansiedade. Então esse tem sido tanto a depressão, a ansiedade, é o mal do século. Então a gente precisa estar preparado para lidar com essas situações, com essas dificuldades, não só as nossas, mas a gente pode ajudar um irmão nosso que esteja passando por alguma situação difícil. E a doutrina espírita realmente ela dá um suporte muito bom, nos esclarece e nos fortalece para que a gente possa levar a nossa caminhada adiante. Faz com que a gente tenha resignação, que a gente tenha coragem de enfrentar as situações, porque as dificuldades não são só nossas, né? A dificuldade acontece para todo mundo, então a gente tem que estar firme para saber passar por elas. Então, eu vou dar início à leitura da lição do livro Caminho e Vida, que o autor espiritual é Emmanuel, e a psicografia do Chico Xavier. Um livro muito bom, um livro de muitos ensinamentos. E a lição de hoje tem como título Renunciar. E o versículo selecionado por Emmanuel nos traz uma fala de Jesus que está lá no Evangelho de Mateus. E esse versículo diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, item 29. E Emmanuel nos fala sobre esse versículo da seguinte forma: neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como o Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos,
divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, irmão tão amoroso, a esses espíritos amigos que preparam o ambiente para receber a cada um de nós com tanto amor, com tanto carinho. Pedimos a direção da nossa casa, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma e todos esses espíritos amorosos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa. Pedimos a esses espíritos amigos que possam estar junto do nosso companheiro Roberto, lhe intuindo, lhe ajudando, para que ele possa trazer as palavras do Evangelho de Jesus da forma que possamos alcançar e que possamos vibrar com essas sementes vindas do alto para todos nós. Que seja em nome de Jesus, mas sempre acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, te pedimos, Senhor, a permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura de um trechinho do Evangelho para que o Roberto possa dar início ao estudo. Poder da fé. Quando Jesus foi para junto do povo, um homem aproximou-se dele e, pondo-se de joelhos aos seus pés, disse-lhe: Senhor, tem piedade de meu filho que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhe respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei aqui esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, o fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram se encontrar com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que nós não pudemos expulsar esse demônio? E Jesus lhe respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passaria, e nada vos seria impossível. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, itens 14 a 20. Eu vou passar a palavra agora para o Roberto, para que ele possa fazer o estudo, vai até 10 para as 8. Bom estudo, Roberto. Alô? Som, tá bom? Alô, alô, alô? Tá.
Boa noite para todos, para quem está em casa. Bom, para quem está em casa, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque nunca sabemos do horário que cada um vai acessar esse estudo, né? É um prazer estar aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre a fé. É um capítulo do Evangelho muito importante. E o que traz as pessoas aqui no SEAP, né? O que leva as pessoas em casa a assistirem às reuniões públicas? É a fé, né? É a crença de que existe algo mais que a gente não consegue ver, não consegue ouvir, a não ser os médiuns, né? A propósito, nessa questão da fé, os médiuns merecem um capítulo especial, né? Porque eu digo sempre assim, que eles têm a colher de chá de poderem ver o mundo espiritual, acessarem o mundo espiritual. E nós que não temos essa capacidade orgânica, porque a mediunidade ela é orgânica, nós que não temos que acreditar no que os médiuns falam, né? Mas para acreditar em alguém, você precisa confiar bastante nessa pessoa, né? Então, será que não foi por isso que nós tivemos um Chico Xavier, que a vida dele, quem viu o filme conhece a vida dele, né? É assim uma conduta o tempo todo de amor. Ele que abriu mão de tudo, poderia ter sido um milionário com a venda dos livros que ele psicografou, né? Mas ele sempre agindo como um carteiro do mundo espiritual, era assim que ele falava, que ele simplesmente entregava as cartas. É uma pessoa de extrema confiabilidade pela condição moral dele. E a mediunidade dele, como de outros médiuns, até alguns que não são famosos, ela é uma mediunidade assim que a gente confirma pelos fatos, né? Existe uma concordância naquilo que é relatado. Foi assim que Kardec codificou a doutrina espírita. A concordância das mensagens, Kardec investigava. Ele não recebia simplesmente uma resposta e aceitava aquilo. Ele corria atrás para saber se aquela pergunta que ele fez, se já que vem do plano espiritual, se um outro médium que ninguém ali conhecia, daria a mesma resposta. E assim ele também fez um trabalho, embora ele não fosse médium, mas ele soube trabalhar com os médiuns e nos deixou até um compêndio, né? O Livro dos Médiuns, que todo mundo deve estudar na casa espírita. Ou seja, nós temos na mediunidade a base de tudo que a gente estuda, de tudo que nós aprendemos. E a nossa fé não é só uma fé porque nós lemos e acreditamos nisso. É uma fé calcada na confirmação, em muitos casos, daquilo que é trazido do mundo espiritual. E nós podemos contestar também. Kardec fez isso o tempo todo, ele contestava. Inclusive o Livro dos Espíritos é cheio de perguntas, em que Kardec faz uma pergunta e passa 3, 4 perguntas, ele volta para a mesma pergunta, de outra maneira. Aí os Espíritos falam assim, mas você não respondi já isso a você. Então ele ficava dando voltas para analisar aquela informação que vinha do alto. Então nós temos uma fé que é raciocinada, não é baseada apenas em algo que eu li e que eu acredito, e é louvável, né? Tem muita gente que não conhece nada da doutrina espírita, nem acredita nisso que a doutrina espírita relata com tanta riqueza, e também não conhecem a fundo a doutrina espírita, mas cuja fé é aquilo ali, é o que está na Bíblia só, por exemplo, né? E a pessoa tem fé, mas não pode contestar, né? Então nós podemos contestar. E com isso a gente adquire mais assim, força, mais certeza dessa nossa fé que é raciocinada também. Muitas coisas a gente acredita porque um médium fala e aquele médium é muito confiável e a gente acredita naquilo, né? Mas o raciocínio, essa informação que vem do alto, ela tem uma lógica, ela se encaixa, ela se fecha, ela nunca entra em contradição, né? Então nós temos uma doutrina belíssima,
que vem do alto, é de origem divina mesmo, é o Consolador que Jesus havia prometido, e nós temos fé nisso, de que o Espiritismo é o Consolador prometido, né? E isso para nós está mais do que comprovado. E um dia, segundo os próprios Espíritos, isso vai ser algo aceito em toda a humanidade. Mais para frente, nós estamos numa fase ainda em que as pessoas precisam se interessar mais pelas coisas espirituais. Conforme ela falou ali no início, na introdução, nós estamos vivendo um momento muito difícil. No Brasil, no mundo, na Europa só se fala de guerra, guerra, guerra. Já houve um recado hoje de um dirigente de um país que está preparado para a guerra nuclear. Imaginem isso. Mas nós temos fé de que, se for preciso, a espiritualidade dessa vez vai interferir. Será? Vamos ver, né? Espero que não aconteça uma tragédia dessa. Mas mesmo no Brasil, nós estamos vivendo um momento de antagonismo que está previsto até lá na Gênesis, né? As entranhas da humanidade. O item 7 do último capítulo, Sinais dos Tempos da Gênesis, descreve os itens 5, 6 e 7. Descrevem direitinho o que está acontecendo na humanidade, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa ter fé. Casas como essa precisam ter trabalhadores preparados, até porque a gente não sabe o que vem por aí, e pode ser que a gente precise ainda colocar a nossa fé em prova em outros tempos, porque o Brasil não passou por situações que a Europa passou, por exemplo, de ter as suas casas invadidas por exércitos, né, as famílias separadas. Vocês sabem o tamanho dessa dor? Então vamos ter fé de que o Brasil não vai passar por isso, mas talvez é possível que a gente tenha convulsões, inclusive se acontecer algo lá fora de maior escala, é para a América do Sul que eles vão fugir, né? E o Brasil é uma grande fazenda, vamos dizer assim, que alimenta boa parte do mundo. Mas sejamos otimistas, vamos ter fé de que isso não vai acontecer. Foi lido aqui o poder da fé, esse item que Jesus fala, por que não conseguimos, né? Os apóstolos perguntam, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Esse espírito está perturbando, esse obsessor. Aí Jesus falou, por causa do tamanho da vossa fé. Se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguiriam. E eu me lembro, numa casa espírita, isso já tem anos, eu cheguei na casa e na sala de atendimento fraterno estava um burburinho lá. Eu nunca tinha visto isso. Chegou uma pessoa de fora, até uma família que veio da Bahia, estava uma semana no Rio, e um rapaz, o filho lá da senhora, né, levou ele até a casa porque estava desesperada. E já tinha ido 1, 2, 3, 4 pessoas para conversar lá com o espírito que estava com ele. Era um caso típico de subjugação. Aí eu entrei na casa, me chamaram, né? Foi mais um, porque ninguém tinha conseguido. Eu fui lá também, pergunta se eu consegui. Não, ninguém conseguiu. Aí lembra muito esse caso aqui. Por que não conseguiram dobrar aquele espírito? Por causa da fé de vocês. Porque no mundo espiritual existe uma questão da hierarquia entre os espíritos, e essa hierarquia não tem nada de divisa, não tem nada de carteirada, ela é moral. Os espíritos superiores, eles se sobrepõem aos inferiores pelo seu lado moral. E eu entendo ali que, um linguajar nosso, ninguém estava com essa bola toda para saber lidar com aquele espírito. Conclusão, o rapaz teve que ser levado, e sabe aquela injeção sossega-leão, foi para uma casa para tratar desses assuntos, depois a gente ficou sabendo, e ele teve que ser apagado ali, né? Mas ninguém conseguiu, tá? Acontece, né? A gente tem que ter a humildade de admitir, ó, naquele caso ali não deu para a gente fazer muita coisa não. Então lembra muito essa passagem, né? Que os apóstolos também passaram por essa situação. Por que nós não conseguimos? Né? Jesus deu a resposta, por causa da vossa fé, e provavelmente eles ainda não estavam com aquela fé consolidada e com aquela autoridade para fazer o que depois eles fizeram. Mais tarde eles
assumiram a condição dele de apóstolos, né? A mediunidade desponta, vem aquele dia de Pentecostes, e eles fazem os chamados milagres também, né? Para ter fé, né? O que é a fé? É preciso você confiar, né? Se eu tenho fé em Deus, eu confio em Deus. Se eu tenho fé nos mentores aqui da casa, eu preciso ter confiança neles. Mas você consegue ter confiança se você não mantém uma relação próxima, de afinidade, né? De relacionamento. Então é preciso você se relacionar com Deus. E se você faz isso, através da prece, isso mostra que você confia. Então, a fé tem muito a ver com sintonia, com confiança e numa relação. Jesus, quando fazia uma prece para Deus, ele começava assim, Abba. Inclusive o Pai Nosso, não é pai, é paizinho, Abba, paizinho. O que denota uma relação íntima de Jesus com Deus. Tá? E nós precisamos ter essa relação íntima com o nosso anjo da guarda, com os nossos mentores, com Jesus, né? Então o hábito da prece, que também é um ato de fé, nos faz renovar a cada dia essa confiança. E quem trabalha numa casa espírita, que vem com frequência, o trabalhador da casa, ele está envolvido nessa atmosfera da casa e com os espíritos da casa, que conhecem muito bem quem vem aqui. Conhece aqui e conhece fora daqui. E é mantida uma relação, então, de intimidade, de confiança, que permite que os médios, por exemplo, e outros trabalhadores que não têm a mediunidade ostensiva, possam ir em salinhas específicas fazer os trabalhos de tratamento, de desobsessão. Como é que alguém vai trabalhar na casa espírita se ela não tem confiança na espiritualidade? Se ela não mantém uma relação de confiança? Aliás, as pessoas que estão assistindo em casa, outra vez eu cheguei a falar isso também, nós precisamos trazer de volta muita gente para as casas espíritas. Com a Covid, houve uma acomodação, né? E é muito bom você assistir pela internet, eu mesmo de vez em quando assisto, mas a gente não pode prescindir desse ambiente. Nada substitui a presença física, a interação, essa relação de intimidade, essa relação íntima com a espiritualidade, até para a gente receber as energias. Nada substitui o passe, a presença física, a água fluidificada. Quando a pessoa está sentada assistindo uma reunião pública, muitas vezes ela está sendo tratada, né? A reunião pública, alguns dizem, é a melhor reunião de tratamento. E quando a pessoa está aberta para isso, os espíritos trabalham. Então não pensem em vocês que estão apenas assistindo uma pessoa falando. A espiritualidade está com vocês aí. Intimamente eles sabem o que vocês precisam. E pelo esforço de vir aqui, pela fé, há a questão do merecimento, né? Da pessoa. Muitas vezes a gente quer as coisas, pede as coisas, mas não faz isso de esforço. Então é preciso que a gente se esforce. Então, para o pessoal que está em casa, sem nenhuma crítica, não é isso? Assistam mesmo as reuniões, mas não deixem de vir. Escolham um dia, se não podem, têm dificuldades, porque é preciso, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, essa interação, essa relação mais íntima com os nossos mentores, com Jesus, com a espiritualidade. Tá? E eu vou ler aqui o item 2. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Ele está falando de um tipo de fé, que é a fé em você. Nós temos fé em Deus, na espiritualidade, mas não é importante nós acreditarmos no nosso potencial também? Jesus falou, vós sois deuses, tudo que eu faço vós podeis fazer. Eu repito muito isso. Então confiem em vocês. Resolvam os seus dramas, seus problemas. Olhem para dentro de vocês. Se conheçam.
vejam as imperfeições, parem para pensar sobre isso. Peçam sim a ajuda de Deus, da espiritualidade, mas são vocês que têm que fazer esse trabalho. Como você vai vencer um vício se você não se esforça? Se você não acredita que é capaz? Então é muito importante você ter fé em você como espírito, filho de Deus. Porque todos que estão me assistindo aqui são filhos de Deus e têm um potencial que não imaginam, né? Agora é preciso fazer isso emergir lá de dentro, e isso requer uma força, uma vontade de mudança e de se colocar nessa condição mesmo de filho de Deus, capaz de mudar, antes de mudar o mundo, mudar a si próprio. E para isso é preciso ter confiança, né? Então, confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aí ele vai falar agora aqui do lado moral, aquilo que eu falei da força que você tem que ter, né, para vencer não só coisas externas, mas vencer a você mesmo. Porque o maior inimigo de todos nós está dentro de nós, somos nós mesmos. Nós trazemos automatismos do passado, né, de encarnações não muito felizes, e isso está enraizado em nós. Nós precisamos mudar agora, criar novos automatismos. Uma encarnação mais já voltada para o bem, uma segunda, uma terceira. Lá na frente, o automatismo vai ser no bem. Um desses espíritos, um Dr. Bezerra, vive, ele já reencarnou muitas vezes, só fazendo bem, só voltando. Então o bem está no automático dele. No nosso automático ainda tem aquelas coisinhas que nos puxam para situações e sentimentos inferiores. Então nós temos que vencer isso, né? Então, aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Aí ele vai listar aqui os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. São outras tantas montanhas que barram caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, quando Jesus fala que a fé remove montanhas, é essa fé para nós retirarmos de nós, purificarmos o nosso perispírito, a nossa mente. É um esforço constante para domar as más tendências. Esse é um trabalho contínuo, não para, né? Até que a gente começa a fazer o bem, e fazer o bem não é só vir na casa espírita fazer o bem, é fazer o bem o tempo todo. Ser bom dentro de casa, com a família, ser bom com os amigos. Você vai se tornando uma pessoa benevolente e você vai desenvolvendo esse sentimento de amor, porque benevolência é amor, e começa a entender mais a imperfeição dos outros. Você já não se sente tanto agredido quando vê uma pessoa errando. Você entende que aquela pessoa está no tempo dela. Você pode até interferir se alguém próximo de você. Então você passa a ser indulgente. E você continua desenvolvendo esse bom sentimento. E se aquela pessoa que está errando erra contra você, porque até então ela pode estar errando, você só observando. Mas se aquilo se volta contra você, você tem que dar um outro passo, que é perdoar. E aí quando você é benevolente, é indulgente, sabe perdoar, é, segundo os Espíritos, como Jesus define a verdadeira caridade, né? Benevolência, indulgência e perdão. E disse Kardec, fora desse sentimento de amor, que envolve benevolência, indulgência e perdão, não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Então nós precisamos ter fé na espiritualidade, que eles querem nos ajudar. Mas temos que ter fé em nós, de que nós conseguimos chegar lá. Nos livrarmos desse ciclo das dores, porque o que a Terra tem vivido é um ciclo de dor. A regeneração é uma mudança, passar para um outro ciclo, onde o amor cada vez vai prevalecer sobre o mal. E a dor, na verdade, é a ausência do bem, é a ausência do mal. Nós nos castigamos muito quando, numa encarnação, a gente comete erros, equívocos contra os outros,
e contra nós mesmos. Isso repercute em vibração do corpo espiritual. Daí vem muitas doenças. Tem espíritos que vêm com o corpo espiritual avariado, por exemplo, com descompensações vibratórias. Aí você vê criança, porque como explicar? Uma criança pequenininha vem tetraplégica, vem cega, vem com câncer. O que é isso? É o corpo espiritual que traz aquilo, né? Então é um espírito que precisa de muito amor e ele precisa passar por aquela situação. Nem todos chegam à forma adulta, outros já atinge a idade adulta, ela desponta uma doença que muitas vezes tem a ver com o passado, outras vezes tem a ver com decisões erradas nessa vida mesmo. Se eu fumo, eu sei que faz mal e faz mal, e eu fumo 20 anos seguidos, e eu adquiro uma doença séria, não foi nada do passado, foi dessa vida. E muitas doenças são ocasionadas também pelo nosso temperamento difícil. A raiva adoece, a mágoa adoece, a falta do perdão, o sentimento de culpa adoece. Então são essas montanhas que nós precisamos ter fé para remover de nós, mudar de uma condição de uma mente que está voltada a coisas que só trazem felicidade e acreditar que é o amor que salva, acreditar em Jesus, é ter fé no que ele está ensinando, que é um roteiro da felicidade. Então, assim, quer ser feliz? Segue o que Jesus ensina, confia nele, tenha fé nele, né? Então entra a fé aí. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Nós espíritas temos muito conhecimento sobre as coisas espirituais, como se dão as leis. E aí eu vou pegar uma cola aqui do nosso amigo Leon Denis, desse livrinho aqui maravilhoso, Depois da Morte. Ele diz assim: o espírita conhece e compreende a causa de seus males, sabe que todo sofrimento é legítimo e aceita-o sem murmurar. Sabe que a morte nada aniquila, que os nossos sentimentos perduram na vida de além-túmulo e que todos que se amaram na terra tornam a encontrar-se, libertos de todas as misérias, longe desta lutuosa morada. Conhece que só há separação para os maus. Dessas crenças resultam-lhe consolações que os indiferentes e os céticos ignoram. Se de uma extremidade à outra do mundo todas as almas comungassem nessa fé poderosa, assistiríamos à maior transformação moral que a história jamais registrou. E é isso que nós estamos sendo convidados. As casas espíritas, os espíritas, como cristão, têm que exemplificar. E essa mensagem, essa realidade sobre a vida espiritual, cada vez muito mais difundida, antes apenas por livros e palestras, e agora a gente tem os filmes, né? E tem aí uma previsão de vários filmes, já estão falando lá fora de fazerem filmes em Hollywood, mesmo envolvendo essas questões espiritualistas, né? E aí, com o tempo, tudo vai mudar, porque aí vem a maturidade das pessoas, vem a reflexão, uma informação nova que a doutrina espírita traz, porque o espiritismo tem 100 e poucos anos, né? Nós não temos ainda 200 anos. E uma humanidade enraizada em crenças equivocadas, numa fé cega. E essa fé cega tem sido um problema, inclusive entre alguns cristãos, que teimam em não dar atenção ao que Jesus ensinou. Ficam procurando uma salvação fácil, né? É aquela coisa que o meu grupo religioso, nele eu já estou salvo. Então, se eu já estou salvo, porque eu aceitei Jesus, o que eu vou fazer para remover minhas montanhas? Será que todos são perfeitos? Eu já estou salvo. Olha o mal que isso faz. Então, a mensagem de Jesus é completamente o contrário, né? É sempre de ação, é sempre de remover essas montanhas. É o amor acima de tudo. E acreditam na salvação pela graça. Não vamos falar sobre isso. Mas o que Jesus ensinou? Aí vem a parábola do bom samaritano, né? Um homem, porque ele estava conversando com os doutores da lei e falando do amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. O doutor da lei perguntou: quem é o meu próximo?
Aí ele vai falar, o homem descia de Jerusalém para Jericó, foi tomado por ladrões. Ficou caído no chão, ensanguentado, desacordado. Aí passa um doutor da lei, que estava indo para o templo. Passou direto pelo homem. Passa um levita, que também é um religioso da época, e o homem fica caído. Aí passa o samaritano, que os judeus odiavam. E o samaritano solta lá do cavalo, pega o homem, cuida das feridas, leva ele para uma estalagem, um hotelzinho lá da época. E fala para o homem, ó, eu estou cuidando dele aqui, já vou ter que viajar, devia conhecer o homem, né? Toma aqui tanto. Na volta eu passo aqui, e se ele gastou mais, eu te pago esse a mais que você vai gastar para cuidar dele. E aí Jesus, falando essa historinha, uma parábola, pergunta para eles, qual dos três amou ao próximo? Eles respondem, não tinha saída, né? O samaritano. Ele falou, então vai e faz o mesmo. Isso é a essência da mensagem de Jesus. É a essência do que que ele espera de nós. É a essência da lei de amor. E esse próximo é o nosso vizinho, é o nosso sobrinho, às vezes é um filho, às vezes é um marido, é a esposa, é alguém doente da nossa família, né? É alguém que a gente encontra na rua, é alguém da casa espírita. Então, esse próximo, a gente tem que sempre estar disposto a estender a mão para ele. Porque isso é que designa aquela coisa da caridade, benevolência, indulgência e perdão. Quem que foi benevolente? Quem teve compaixão? Os doutores da lei, que sabiam tudo sobre a Torá, né? Sobre o Velho Testamento, para nós? Não, não foram eles, foi o samaritano que eles odiavam. Então Jesus fala assim, indiretamente, independentemente da crença, o que vale é o amor, o que vale é a intenção, o que vale é a ação no amor. E caridade é amor em movimento, é amor em ação, tá? Então, tenhamos fé nessas informações que vêm da espiritualidade, que vêm de Jesus. A Terra nunca precisou tanto de Jesus como agora, mas de um Jesus com essa lei de amor, e não com fantasias, porque a gente fantasia. Nós queremos a porta larga, essa coisa de eu aceitei Jesus, já estou salvo. O que é aceitar Jesus? Não é da boca para fora, é colocar em prática aquilo que ele ensinou. Isso é aceitar Jesus. Então não adianta ficar com o livro dos Espíritos, com a Bíblia embaixo do braço, e 500 vezes na igreja, na casa espírita, se a pessoa não coloca em prática, se ela não muda a conduta dela. Então é preciso mudar a conduta, é preciso ter uma atitude de amor, para a gente realmente dizer, eu estou seguindo Jesus, com todas as imperfeições que nós temos. Mas nós precisamos acreditar que essa questão do amor é o cerne da questão, é o que a gente precisa desenvolver. É para isso que nós estamos encarnados, para desenvolver o amor. E o que é desenvolver o amor? É remover as montanhas, egoísmo, vaidade, né? Todas as imperfeições que a gente traz. Sem isso, como é que nós vamos crescer espiritualmente? Como é que nós vamos poder dizer que eu estou com Jesus, né? É preciso que a gente se comporte como um verdadeiro cristão, sabendo perdoar, sabendo ser indulgente, mais humildade, sabendo amar, né? E nos amarmos também. Então a doutrina espírita nos leva a reforçar nossa fé pelas coisas que a gente vê. Numa casa espírita, uma reunião mediúnica. Aliás, eu estou saindo agora, vim correndo, saí de uma reunião mediúnica para vir para cá. E na reunião mediúnica você vê os espíritos, né, vem em sofrimento, e você vê o que é o amor dos espíritos que resgatam esses nossos irmãos. Porque tem muito sofrimento, gente, não apenas aqui no plano físico, mas no espiritual. E o momento do planeta é de remexer esses umbrais. Se alguém quiser chamar de inferno, purgatório, os espíritos estão há muito tempo lá resistentes, estão sendo retirados. Muitos reencarnaram na marra, reencarnação compulsória. E é por isso que a gente vê o mundo assim, ó, tremendo. Como diz lá na Gênesis, nas entranhas da humanidade, que vão se dar os grandes abalos no final dos tempos. Que é um final de um ciclo, o ciclo de dor. Tá?
Nós temos muita informação na doutrina espírita e uma coisa maravilhosa que o Espiritismo traz é justamente essa visão da vida além dessa vida. É a continuidade da vida. E eu estava lendo algumas coisas hoje de manhã e, por um acaso, eu dei de frente aqui com uma mensagem de um espírito que alguns falam, não, os livros dele são muito assim, água com açúcar, muito tranquilo. Eu gosto. É o Luiz Sérgio. É uma pessoa, ele estava estudando engenharia, sofreu um acidente de automóvel e ele desencarnou. Poucas semanas depois ele já estava mandando algumas mensagens. Aí começaram a juntar as mensagens dele, acharam interessante. Daqui a pouco ele estava mandando livros. E tem um livro, A Luz do Caminho. E ele fez um texto assim, na hora da morte. Eu achei que isso aqui tem muito a ver com a fé, ou pelo menos para reforçar a fé. Então imaginem que pudesse um espírito aqui desencarnado se manifestar e mandar uma mensagem para vocês muito importante sobre essa questão da hora da morte, do que acontece. Olha o que ele vai dizer. Na hora do adeus não existe nada que se possa comparar com a surpresa da continuidade da vida. Olha a primeira frase dele. E é o que a gente vê em reunião mediúnica. O espírito está lá, não sabe que desencarnou. Onde é que eu estou? A família não fala comigo. Para aquele que ficou por aqui, né? Tem uns que ficam por aqui e tem outros que ascendem, vão para um outro plano, para uma outra dimensão. Então ele está falando aqui, não existe nada que se possa comparar com a surpresa da continuidade da vida. Ainda hoje, passados mais de 40 anos da hora do meu adeus, quando ele escreveu isso aqui, já tinha passado 40 anos. E por mais que eu esteja adaptado do lado de cá, e eu estou, repercute em meu coração quando lembro o momento daquele adeus, que hoje eu sei que foi um até breve. Porque ele sabe que vai reencontrar os entes queridos dele lá. Quando um ente querido nosso parte, ele também fica com saudade. Não somos só nós. E a melhor coisa que a gente pode fazer por esse ente querido é prece, vibrações boas para ele. E se a pessoa que está fazendo a prece tem a certeza de um reencontro, nada mais reconfortante para o espírito que está lá, se na sua prece dizer assim, olha, eu estou com muita saudade, estou sofrendo por isso, mas eu sei que nós vamos nos reencontrar. Então fica tranquilo, né? Fica bem, porque aqui eu vou tentar ficar bem. Fora a saudade, eu sei que nós vamos nos reencontrar. Não é melhor para quem está do lado de lá? Agora, quem fica do lado de lá, meu Deus, por quê? Que injustiça! Se for um filho, né? É até compreensível para mim no caso de um filho, porque a dor é tão grande, mas por que essa maldade? Aí briga com Deus. Né? Aí o espírito está lá, vê isso, fica desesperado de ver a pessoa aqui assim. Né? Então, o Espiritismo traz essa compreensão da vida, e é isso que o Luiz Sérgio está falando aqui. Né? A morte é tão surpreendente, porque quando você faz a passagem, permanece aquele sentimento de querer revelar ao mundo o seu profundo mistério para os que ficaram na estação material. Me recordo que em alguns momentos da minha mudança para cá, para a vida espiritual, nas horas mais difíceis, eu me pus a gritar, estou vivo, eu vejo vocês, sinto saudades. Era a percepção dele do lado de lá, eu estou vivo, eu vejo, sinto vocês, né? Sinto saudades. E em reuniões como essa, muitas vezes entes queridos são trazidos aqui de vocês para verem vocês, porque esse ambiente é preparado, entenderam? Nem sempre eles estão preparados, isso para o pessoal de casa, nem sempre eles estão preparados para ir na casa da pessoa. Vamos lembrar do André Luiz no nosso lar, o tempo passou, ele ficou 8 anos no umbral até ser resgatado. E um dia fala, bom, agora você vai na sua casa. Quando ele foi na casa, a esposa estava casada com outro. E aí ele fica revoltado. Né? Lembram dessa cena, ou do livro? E aí ele sai, ele até muda a vibração dele, se vê naquele umbral de novo. Mas ele respira fundo, lembra de tudo que ele já aprendeu e ele retorna lá para casa. E aquele marido da esposa dele estava doente. Ele começa a fluidificar a água, fluidificar até que ele fica bom. E ele fica feliz por aquilo. Aí ele volta para o nosso lar, para a colônia espiritual. E aí ele é recebido por todo mundo. Agora você é um cidadão de nosso lar.
que agora ele tinha praticado o amor, o desapego. Ele entendia que aquela mulher não era dele, ele amava, ele podia continuar amando. E se ela o amava, e deveria amar, vai reencontrar com ele depois. Mas ele não podia prender a pessoa. Então, muitas vezes, o espírito que está do lado de lá não está preparado para ir na nossa casa. Mas num ambiente desse, opa, que situação boa. Então, às vezes, numa reunião dessa, vocês estão recebendo visitas de ente querido de vocês. Daí a importância de estar aqui na casa, de repente, isso, a não ser quem faça o evangelho no lar, muito bem preparado, aliás, façam o evangelho no lar. Isso é uma fé reforçada, onde você convida os espíritos superiores para a tua casa, uma vez por semana, naquele horário. Então é muito importante fazer o evangelho no lar. Eu não vou ler o restante dessa mensagem, na hora da morte, mas o Luiz Sérgio fala disso, dessa realidade que é a vida espiritual, ao ponto dele ficar surpreso, né? E a gente vê isso muito nos relatos dos espíritos que se manifestam em reuniões mediúnicas. Na obra O Céu e o Inferno, existem relatos de vários espíritos. Os que estão mal, que desencarnam mal, que sofrem do lado de lá, porque estavam mal do lado de cá, né? Deus não castiga ninguém, vamos ter fé nisso, Deus não castiga. Então, se eu estou do lado de cá, numa Cracolândia, estou exagerando, né? Quando desencarnar, onde é que eu vou estar? Se eu vivo meu inferno interior aqui, do lado de lá eu vou viver meu inferno interior. Agora, se eu vivo a minha paz, minha alegria de viver, minha gratidão a Deus, o amor à minha família, mesmo com as rusgas que possam ter, que são normais, do lado de lá eu vou ter o quê? Minha paz, minha gratidão, né? E se eu tenho uma relação íntima com Deus, com a espiritualidade, essa relação que podemos dizer que é a fé da pessoa, isso vai continuar. Então, o conhecimento espiritual e a fé ajudam na hora de passar por lá de lá? Só ajudam, né? Agora, não vamos nos iludir, é a prática do bem, é o amor que realmente nos coloca numa condição superior, né? Agora, o Evangelho, é importante a gente ler e estudar, fundamental, né? A gente, inclusive na Casa Espírita, não para de estudar o Evangelho praticamente. O Livro dos Espíritos. Por quê? Porque nos ajuda a raciocinar e reforça essa nossa fé, que passa a ser raciocinada mesmo. E quando a gente tem a comprovação através da mediunidade, como casos desse aqui do Luiz Sérgio, a gente adquire a certeza da continuidade da vida. E tudo muda. As nossas dores, a gente já vê de outra maneira, essas injustiças do mundo, as guerras, a gente entende que aqui tem muito espírito ainda, que está faltando o que para eles? Fé. Eles não se veem como seres espirituais, como filhos de Deus, muito apegados, muito materialistas, muito voltados ao poder. E é o que a gente vê no mundo, uma briga de poder, uma ilusão, uma grande ilusão. Terão grande surpresa, infelizmente desagradáveis, quando passarem para o lado de lá. E eu não vou falar de política, mas se tiver algum político assistindo, a responsabilidade enorme quando alguém se desvia do caminho e tem, por exemplo, um orçamento de uma área de saúde e a pessoa desvia recursos, porque ela faz o mal em larga escala. Quando ela toma decisões que prejudicam uma coletividade e faz isso conscientemente, está prejudicando milhares, às vezes milhões de pessoas. Imagina o peso para esse espírito, quando vier a cobrança da consciência, do erro cometido em larga escala. Por isso, muitos do lado de lá não se perdoam e vão para aqueles umbrais mais profundos, porque o sentimento de culpa é muito grande, né? Vão ter que fazer um bem muito grande em outras encarnações e vão sofrer muito por isso, pelo que a oportunidade que deixaram passar. Então a gente pode pensar também que no mundo de regeneração, a direção dos países, das cidades, vai refletir o estado mais evoluído da população. Então nós teremos dirigentes mais evoluídos, mais avançados, que não vão estar pensando no poder, no dinheiro, enriquecer, vão estar pensando no bem da população. Isso é um mundo de sonhos, né? Mas é um mundo de regeneração mais lá à frente. Nós temos que ter fé de que isso vai acontecer.
porque nós estamos naquela grande transição, onde muitos espíritos estão sendo separados. E para aproveitar o tempinho, mais um trechinho do Evangelho, o item 5, o poder da fé se demonstra de modo direto especial na ação magnética. Olha aí os passistas, pessoal de tratamento. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades, lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então, dentro dessa coisa da fé, que traz muita gente nas casas espíritas, vamos ter fé nos tratamentos. Vamos ter fé que a espiritualidade está em peso. Hoje aqui, nessa casa, a espiritualidade está aqui em peso. Quando tem os horários de tratamento, tem espíritos específicos que são trazidos para cá. Porque tem as especialidades. Alguns espíritos estão mais preparados para certos trabalhos. Cirurgias, às vezes, são feitas não no corpo físico, mas no corpo espiritual. Sabiam disso, pessoal que vem em tratamento? Porque a pessoa vem em tratamento, às vezes, não por problema de saúde. Está muito comum a depressão, problemas em casa, separações, a pessoa fica para baixo. Vem as influências espirituais, a pessoa abre o canal para energias densas e a pessoa vem para cá. Mas às vezes a pessoa vem com uma doença também, às vezes séria, às vezes não tão séria, e a espiritualidade trata disso também. Em alguns casos, eles interferem quando há permissão lá de cima, e essa interferência é no corpo espiritual, não no físico. Porque o corpo espiritual está ligado ao físico. Nós temos os órgãos perispirituais, moléculas, vamos dizer, ligadas. Incrível isso, né? Existe uma ciência do lado de lá que a gente ainda vai aprender. Mas no nosso corpo, as células se reproduzem. A cada 50 e poucos meses, as células não são mais as mesmas, vão se reproduzindo. E há uma ligação com o corpo espiritual. E às vezes o corpo espiritual doente, com uma lesão, na hora da mitose, da reprodução celular, se reproduz uma célula doente. Se eles tratam vibracionalmente aquele campo que está doente, de repente, num processo de reprodução, a célula que vinha doente passa a vir saudável. É aquele caso da pessoa que vem aqui com um tumor, e depois de 3 meses, 6 meses, tira uma radiografia, e o médico fala: cadê o tumor que estava aqui? Ele foi murchando, é que houve a cura lá no corpo espiritual. E quando havia a reprodução, começou a vir célula saudável ao invés de célula doente. Não sei se dá para entender, para quem não estuda isso, mas existe essa ligação. Então, quem procura um tratamento tem a fé de que a espiritualidade sabe o que faz. Agora, tudo depende também da conduta da pessoa, teu merecimento, tá? Então, tenham fé no tratamento e os trabalhadores, esses têm fé, né, na espiritualidade. Não teria como não ter fé e confiança no trabalho que a espiritualidade realiza. Então, muita coisa acontece em casas como essa, né? Em reuniões como essa. Não somos só nós aqui, a espiritualidade está em peso. E vamos acreditar que a vida vai muito além disso aqui, que a gente tem que aproveitar a oportunidade. Nós temos que colocar a fé para atuar a nosso favor. Não aquela coisa do fanatismo, não achar que as coisas são fáceis, que a gente vai ter uma salvação fácil, e tirar aquelas ilusões, né? Uns acham que vão ficar dormindo para acordar no dia do juízo final, outros acham que já estão salvos, né? E não é assim. A gente precisa se esforçar, mas com esse esforço a gente vai adquirindo o amor, e isso vai ter um efeito muito positivo, e nós ainda vamos viver tempos bem mais felizes. A Terra vai passar mais à frente a viver uma condição de vida mais feliz. O momento é de turbulência, o momento é de grande prova, de grande necessidade de fé, e nunca os jovens precisaram tanto reforçar a fé. Prestem atenção nas suas crianças, prestem atenção nos jovens, porque eles sofrem um bombardeio de muita coisa negativa.
e muitos suicídios acontecem, e muitos processos depressivos entre jovens que nem tiveram grandes problemas na vida. Porque a gente entende uma pessoa que perdeu emprego, está doente, cheio, o mundo desaba e ela emocionalmente se abala. Mas um jovem, na flor da idade, com a vida, sem problema nenhum de saúde, daqui a pouco está se cortando, está cheio de problemas emocionais e uns indo para o suicídio. Falta fé, falta espiritualidade. Então vamos olhar as crianças, os jovens, a evangelização está aí, casas como essa aqui ajudam muito, e vamos ter fé em Deus, mas vamos acreditar em nós também, né? E eu tenho fé de que o nosso tempo acabou, não é isso? Está acima da hora? Acho que acabou. Então a gente poderia falar mais um pouquinho aqui, tá? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Pessoal de casa, não deixem de vir a casa quando puderem, né? E aqueles que estão aqui, que Jesus abençoe a todos. Aproveitem as vibrações que ainda vamos receber aqui. Que Jesus abençoe aqui o SEAP, o Céu Altivo, toda a equipe espiritual. Graças a Deus. Obrigado, então. Nós que agradecemos, Roberto, o estudo que você trouxe. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. A vocês que já receberam o passe lá na sala de tratamento também. A gente não pode esquecer que o trabalho aqui no salão continua, a espiritualidade continua trabalhando. Então vamos todos elevar o pensamento a Jesus, nosso médico maior, médico das almas, essa espiritualidade amiga, que prepare esse ambiente para receber a cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, ser merecedores da cura que viemos buscar na Tua casa. Possamos receber através dos médiuns os fluidos tão necessários ao nosso refazimento. Que seja em nome de Jesus, Senhor, mas sempre em nome de Deus, nosso Pai, te pedimos a permissão para iniciar o trabalho dos passes. Graças a Deus. A leitura de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida nos traz o Evangelho de Mateus, a passagem que fala que devemos deixar os nossos irmãos, nossa família, nossos pais e seguir a Deus e receberemos 100 vezes mais e a vida eterna. E aí a gente para pensar e lembra que os nossos familiares, aqueles mais próximos a nós, que temos uma responsabilidade com eles. Então gera dúvida, né? Temos que abandoná-los e seguir a Deus, mas e o ensinamento de Deus de que precisamos estar com eles, da dívida que temos, da função que temos cada um aqui no mundo espiritual, que aprendemos com o Espiritismo, da responsabilidade sobre cada um. Emmanuel nos explica muito bem aqui, e trazendo um exemplo de um livro também do Emmanuel, há 100 anos, que Lívia nos mostra a renúncia dela com relação ao marido, quando ela fica 25 anos abandonada por ele dentro de casa e ainda assim não abandona Jesus. Então a gente aprende que seguir a Jesus não significa abandonar os nossos, mas abandonar o velho, o conhecimento antigo, aquela orientação que não nos serve mais, aquela roupa que não nos serve mais. É seguir o ensinamento de Jesus, não abandonar as crenças que a gente tem, não abandonar a orientação de Jesus conforme Ele nos ensina, intuindo a caridade, voltado à benevolência, à indulgência e ao perdão. Que a gente possa entender que seguir a Jesus não significa renunciar à nossa família, mas renunciar àquilo que é velho,
aquilo que está em nós enraizado, aquilo que a gente sabe que não é o correto, aquilo que a gente sabe que não é o caminho que vai nos levar à vida eterna. Então a gente tem que saber avaliar e trazer para a nossa vida o que realmente importa diante dos ensinamentos do Cristo. Que o Mestre possa estar conosco a todo momento, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus. Gratos estamos, Senhor, por termos conseguido chegar à Tua casa, escutado os ensinamentos do Teu Evangelho, mas Te pedimos, Senhor, dai-nos coragem para que possamos continuar a nossa caminhada, seguindo os Teus ensinamentos. Dai-nos força, Senhor, para que não fracassemos, para que possamos continuar nessa luz, nessa vibração dessa casa de amor, e Te pedimos que ela continue sendo um ponto de luz, abraçando todos que aqui chegamos, encarnados e desencarnados, recebendo de Ti, Senhor, e desses espíritos amorosos, todo o suporte para continuarmos a nossa caminhada. Pedimos, Senhor, em nome da direção espiritual da nossa casa, pedimos também pelo Newton, pela Adilane, pelos trabalhadores do nosso CEAP, pelos frequentadores do nosso CEAP, que nós possamos sairmos vencedores, Senhor, nessa nossa caminhada. Leva-nos, Senhor, aos nossos lares em paz, e que lá, quando chegarmos, possamos continuar nessa paz e nessa vibração de amor. Agradecemos que estamos, Senhor. Pedimos a direção espiritual da nossa casa, ao nosso querido altivo, Dr. Erma, Antônio de Aquino e todos esses nossos irmãos tão queridos. Pedimos a Jesus, mas Te pedimos, Deus nosso Pai, dai-nos a permissão para darmos por encerrado os trabalhos do nosso CEAP na noite de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.